O presente será sempre o passado, e o passado não deve ser esquecido. Portanto, temos que tornar do passado o presente, contando nossa história mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao Monumento, um documentário radiofônico que conta a história de Mona, uma imigrante indonésia de 74 anos que batalhou para conquistar seu canto no mundo, sempre de cabeça erguida, sem olhar para trás. Chegando na aconchegante casa do bairro de Interlagos, zona sul de São Paulo, fomos recebidos por Mona e seu marido Flávio Henrique. Ambos com um sorriso no rosto e um jeito carinhoso e atento, típico da geração mais velha para com a geração mais nova. Nos deparamos com uma sala grande, com móveis de madeira maciça, pratarias, um rádio antiguíssimo, quadros pintados pela própria Mona e a árvore genealógica da família pendurada na parede. Xodó de seu Flávio, que se orgulha em nos informar que está atualizado até hoje em seu computador. Antes de começar a conversa, somos surpreendidos com um delicioso arroz amarelo com frango e torta de alho poró, com aquele toque especial de avó que deixa tudo mais gostoso. E é aqui a nossa deixa. Bom, meu nome é Janete Mona Meulemans e nasci em Banjarmasin. Banjarmasin é a capital de Borneo e Borneo faz parte da Indonésia, porque a Indonésia tem um monte de ilhas, você sabe, né? É um arquipélago. Então, nasci em Banjarmasin e tenho três irmãs e 3 irmãos, mas uma das irmãs faleceu com 3 anos, de coqueluche. Olha vocês, a medicina naquela época não tem nada a ver, né? Então, a guerra estourou em 1942. E eu tenho também umas meio-irmãs de uma outra mulher do meu pai. Um dia veio ela, uma irmã que mora um pouco acima de Banjarmasin, e falou, minha mãe se chama Amá. Amá, Amá! Ela falou, gritou, vamos, cata suas coisas e das crianças, porque temos que sair daqui. Mas o que houve? Os japoneses estão chegando. Contextualizando a história de Mona. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a partir de março de 1942, o Japão ocupou as ilhas indonésias, dando fim ao domínio colonial holandês. A ocupação durou até 1945, após a vitória dos aliados na guerra. E, bom, então, minha mãe faz aquelas embrulhos, né? E cada um carrega o seu embrulho e fomos de um caminhão para o porto. Assim, foi desse jeito. Meu pai nem estava em casa. Aí fomos lá e lá tinha um navio pronto para nos levar para Java, outra ilha, porque os japoneses estavam lá ao norte de Banjarmasin. E Java fica um pouco mais ao sul. Aí fomos lá e quando estávamos lá esperando, apareceu meu pai. Aí, e ele não podia entrar para falar com a gente porque era proibido, já estava assim fechado com um grade, sabe? E então ele só, através da grade, falou com a gente. E ele já sabia da coisa e tal. Aí ele perguntou para mim, não sei por que para mim,
Ele falou, você não queria ficar comigo? Falei, eu queria, pai, mas eu queria ficar com a mamãe também. Ele falou, tá certo, tá certo. Daí ele foi embora, não podia mais ficar. E nós fomos tudo no navio e zarpamos para Java. E demorou algumas horas só, porque é pertinho, né? Travessia é pertinho. Aí perguntaram para minha mãe se eu tinha família lá. Ela falou que tinha pai dela, mãe dela. E avisaram ele, então ficamos assim, tudo hospedado em casas diversas, né? Que podiam dispor assim de um quarto, sabe? E no dia seguinte chegou meu avô, da parte da mãe, e trouxe a gente para a casa dele. E lá ficamos assim um monte de tempo. Bom, então ficamos lá e até frequentei uma escola de lá com a Bahasa Indonésia, mas porque antes fomos lá para Java quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, e já estava numa escola holandês, lá em Banjarmasin, onde nasci. E fiquei lá até 3º ano. Aí fomos todos para Java. Bom, então ficamos lá muito tempo. Falei, não podíamos falar holandês, porque o japonês já estava lá, já estava em Java. E se eles escutam alguém falar holandês, né, vai para campo de concentração, entendeu? Então, não se pode falar holandês. Inicialmente, os indonésios reagiram de forma positiva à ocupação japonesa, com boas-vindas, mas tiveram uma experiência infeliz ao se depararem com um regime ainda mais opressor que o holandês. Aí... Teu pai, né, que faleceu, né? Teu pai nasceu. Quem fala ao fundo é Flávio, aposentado de 89 anos, sendo 50 destes casado com Mona. Durante toda a narrativa de Mona, Flávio fica ao seu lado com um brilho nos olhos, ouvindo pela milésima vez aquela história, como se fosse a primeira. Faleceu, né? Teu pai nessa época. Meu pai faleceu no mesmo ano, porque todos os homens foram recrutados para entrar assim em defesa do país, né? Mas ele tinha 50 anos, para mim 50 anos era 100 anos, né? Quando a gente era pequeno, 50 anos é velho, nossa senhora. Bom, mas nós não ficamos sabendo, só ficamos sabendo depois da guerra, uns anos depois. Enfim, depois de 3 anos, a gente começa a esquecer a língua holandesa. Aí precisamos voltar para a escola, né? 3 anos perdido. Todos nós. Aí minha mãe achou melhor a gente ir para uma capital. Bandung é a capital de lá. Aí fomos para Bandung, porque ela também tinha que tratar da pensão dela, né? E enquanto isso já estávamos sabendo que ele faleceu, então... Aí fomos lá numa escola, quase já não falando mais nada de holandês, mas a gente aprende logo, né? Quando criança aprende tudo muito rápido.
E aí a escola, a gente perdeu 3 anos, não é só nós, todo mundo. O que eles fizeram? Fizeram cada grau em 6 meses, para ficar depois, né? E a fundamental de lá já tinha 7 anos. E fizemos isso em 3 anos e meio, mais ou menos. Bom, então, isso aí... estamos chegando a 1950. 54. Aí o holandês voltou lá para pôr ordem, porque depois de 3 anos o japonês capitulou e Indonésia ficou independente, porque antes os holandeses que estavam lá. Sob invasão alemã, a Holanda não teve condições de manter o seu poder sobre a colônia. Com o fim da guerra e com o apoio dos japoneses, a Indonésia tornou-se independente após a Revolução Nacional da Indonésia. Os holandeses foram para a Indonésia quando? Depois dos portugueses, porque a Indonésia estava primeiro os portugueses, né? Depois os portugueses foram embora, veio holandês e lá ficaram eles. Então é como aqui, né? Só para interromper. Os holandeses lá, os holandeses no Brasil também, ficaram 5, 6 anos aqui no norte do Brasil, até que os portugueses puderam enxotar e disparar, né? Quer dizer, realmente são 2 lugares bem diferentes, mas com uma semelhança, né? Daí, bem... Bom, então, naquela 54, época, então, 54, aí a Indonésia ficou independente e os holandeses sentiram que os descendentes de holandeses, eles tinham que dar um jeito, porque lá eles não dão mais para ficar. Com a Indonésia independente, então eles pediram ou falaram com o pessoal lá, para quem quiser emigrar para outros países, eles davam assim oportunidade para Austrália, para Estados Unidos e para Brasil e não sei mais para onde. Porque para pegar todas esse pessoal para a Holanda não ia dar. Holanda desse tamanho, né? Pequeno. Mas eles têm esse jeito de cuidar, né? Eu acho muito bom isso. Foi muito bom. Mas o holandês eu acho que é um povo assim, povo certo, honesto, sabe? Eles pegam tudo assim, ó. Então eles, quem quiser, você pode ficar lá. Agora por seu próprio risco. Não é que eles vão te matar. Eles não vão te dar oportunidade de trabalhar e tal. Se tivesse aqui um holandês e um javanês, eles vão dar oportunidade para javanês, é lógico, né? Então, é só isso. Mas tem muita gente que fica lá, ficaram lá, sabe? Então, optamos pelo Brasil. Optamos porque eu falo assim, quem quiser ir, tem que ir casado. Não dá para ir solteiro ou solteira, entendeu? Porque isso aí vai ficar muito difícil. E eles iam
iam dar transporte, assim, e iam dar assim, um montante de dinheiro para cada casal. Eu estava noiva de um rapaz de lá, quer dizer, no mesma situação. E holandês também, ele? Ele é holandês, lógico, né? E aí, isso foi nós fizemos então, inscrevemos-nos e eles dão um pouco de aula de português, porque depois que a gente optou por brasileiro, então eles dão assim algumas aulas, sabe? Quanto custa e meu nome e tal, sabe? Essas coisas. Isso foi em 55. E casamos em fevereiro e fomos em maio. Não, em abril. Porque levamos 44 dias para chegar aqui, né, de navio. Eles arrumaram um navio só para nós. Um navio cheio de imigrantes. As décadas de 1940 e 50, época da vinda de Mona ao país, demarcaram as últimas grandes levas de imigração para o Brasil, em decorrência do fim da Segunda Guerra Mundial. E é aqui que começa o segundo ato da vida de Mona, em um país estranho. Aí viemos para o Brasil e eles falavam tão bem no Brasil, meu Deus do céu, e tudo muito ótimo, e muito emprego, e não sei o que e tal. Ficamos assim, né? Chegamos aqui, e no começo estávamos lá no Rio de Janeiro, e lá nasceram 2 filhas minhas. Aí o casamento não foi para frente. Ele voltou, né? Ele voltou, catou as minhas filhas, as nossas filhas e foi. E tudo lá porque ele também não tem dinheiro, não tem nada. Foi lá chorar na embaixada holandesa, não sei o quê, e foi. Aí vim para São Paulo. Mas ficou lá trabalhando ainda num banco, né? Não foi lá que você começou a trabalhar? Lá, No não. Rio de Janeiro. No Rio. Sim. Então. Durante aqueles 5 anos, eu estava lá, casada com ele, trabalhando. Um banco, né? E nascendo as 2 filhas. E difícil, a vida é difícil. Enfim, depois vim para São Paulo e, bom, preciso achar um emprego, né? Fui para cá, para lá, achar, porque antigamente não tinha toda essa coisa assim, onde procurar emprego, não sei o quê. Então, foi lá no consulado holandês. Preciso trabalhar. Bom, o que você sabe? Bom, tenho curso de secretária, falo inglês, falo holandês e falo um pouco português. Aí arrumaram
um emprego onde? National Carbon do Brasil, onde trabalha ele. Aí foi lá trabalhar, estava muito bom, né? Aquele tempo, né? Estava ótimo. E meu chefe era um Tchecoslováquia. Janete, por favor, vamos fazer umas cartas. Aí ele vai lá, blá, 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 tudo em inglês. E aí, Taquigrafia, né? Taquigrafia lá, ai, ainda bem que eu aprendi taquigrafia. Escrevendo, né? Falando, escrevendo. Aí. Taquigrafia. E ele falando inglês muito macoronada. Ai, meu Deus do céu, tinha que consertar tudo que ele fala. Mas estava bom, estava muito bom aquele tempo. E ele estava, naquela época que eu entrei, ele estava nos Estados Unidos, não é? Acho que sim, Estava nos Estados Unidos. Aí quando ele voltou, eu falei, uma secretária nova. Qual é o nome dela? Minha admiração pelos olhinhos puxados, né? Aí assim começou, né? Aí daqui a pouco nós casamos. Aí saí de lá e compramos uma casa. Estamos casados há 50 anos, né? 50 anos, né? Perguntamos a ela se havia voltado a visitar sua terra natal, a Indonésia. Nunca mais voltei lá. Lá não, né? Voltou para a Argentina. Ficamos na Argentina há 2 anos, né? Vivemos lá. Agora para a Holanda já fomos 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes, né? Ou 4, sei lá. Agora as minhas irmãs eram todas menores que eu. Quando eu fui para o Brasil, eu tinha 22 anos. Aí todos, depois de mim, é todo pequenininho. Aí quando eu fui, e a minha mãe sozinha, então meu irmão que estava trabalhando lá, porque o outro irmão estava lá em Nova Guiné, ele cuidou deles, né? Aí chegou uma hora que ele pediu ajuda para a embaixada holandesa para mandar essas crianças para a Holanda, porque são todos assim, menor. E então eles mandaram eles para a Holanda. E minha mãe ficou lá sozinha. Também foi uma vida triste para ela. E na Holanda eles voltaram para a escola e todos tiveram uma vida boa, assim, casaram, foram adotados pela Holanda, uma boa. E cada um foi numa família adotada, né? E eu acho que é importante, bem, é que quando você veio para cá, o Brasil estava aberto, né? Estava aberta a imigração, claro, senão eles não iam propor, entendeu? Porque aqui estava aberta, para a Austrália estava aberto, mas assim, limitado para a Austrália, limitado para Estados Unidos e para a Holanda não tinha jeito. Mas para o Brasil estava aberto, normal. Para o Brasil estava aberto. E é aqui que acaba a saga de Janete Mona, mulher indonésia, guerreira. Da guerra ao abandono do primeiro marido, Mona chutou cada pedra que a vida colocou em seu caminho e aproveitou cada oportunidade para continuar vivendo. Depois de tanta luta, ela aproveita o mais que merecido final feliz. Casada há 50 anos, com filhos, netos e semblante alegre.
considera brasileira? Oi? Você se considera brasileira? Cozinha brasileira? Você se considera uma cidadã mesmo brasileira? Tipo, eu sou brasileira. Ou você acha que o celular não pode? Bom, eu sou o que eu sou. Agora, quando tem jogo de futebol, eu torço para o Brasil. Voleibol, então, ela não perde nenhuma. Ah, meu Deus do céu. Esse documentário foi uma produção de Ana Beatriz Reis, Bruna Frade, Maria Luísa Martinez, Mariana Cassini e Rafael Dota. Um agradecimento especial para Thales Pedotti, que tornou esse documentário possível, e Mona, que compartilhou conosco sua história.